Boa noite, irmãos. Que Deus esteja conosco em mais esse estudo sobre o tabernáculo que estamos fazendo há algumas semanas. Hoje é o 7º estudo que estamos fazendo. E gostaria de ler o que está em Êxodo 27, de 9 a 10. Êxodo 27, de 9 a 10. Diz assim: farás também o átrio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Ainda no capítulo 27, o primeiro versículo. Farás também o altar de madeira, de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. E agora em Levítico 6, de 6 a 7. E por suboferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Muito bem. Relembrando o estudo da semana passada, nós falamos sobre o tabernáculo ter sido montado no centro do acampamento. Isso nos lembra que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Era esse o desejo de Deus. Sempre foi o desejo de Deus habitar entre nós. E Ele sempre quis ser o centro da nossa vida. Ele sempre quis nos abençoar. O tabernáculo, a palavra tabernáculo quer dizer habitação. Por isso Deus mandou que se construísse um tabernáculo, porque Ele queria habitar no meio do seu povo. Falamos também que a cortina que cercava o espaço onde ficava o tabernáculo era feita de linho puro retorcido. E toda aquela área onde o tabernáculo ficava, tinha 50% mais ou menos da área era ocupada pela casa, chamada casa de ouro, pela tenda. Os 50% restantes era uma área aberta, chamada de pátio ou de átrio. A cerca de linho fino retorcido representava a justiça perfeita de Jesus, a santidade, a humanidade dele sem pecado. E separava o homem pecador do Deus Santo. Estudamos sobre as colunas de bronze também. Essas colunas sustentavam as cortinas de linho. Eram de bronze, com bases de bronze, lembrando o juízo que Jesus sofreu no nosso lugar. E tinham armações de prata, lembrando a redenção que Jesus nos proporcionou e nos proporciona. Estudamos sobre esses simbolismos na semana passada, a respeito da prata e do bronze. Alguns interpretam essas colunas como representações de estabilidade, unidade e retidão na obra de Deus. Como as colunas, todas juntas, sustentavam com firmeza toda aquela cortina que representava a obra redentora de Jesus Cristo, o conjunto daquelas cortinas com suas colunas representava a obra redentora de Jesus, os cristãos fiéis, todos juntos, formando o povo de Deus, são firmes e constantes na obra do Senhor. Então, cada coluna fazia lembrar cada cristão fiel e comprometido com a vontade do Senhor. As colunas sustentavam as cortinas de forma a não deixá-las cair na areia do deserto. Elas se sujariam. Os cristãos fiéis, comprometidos com a vontade do Senhor, sustentam com o seu testemunho a mensagem de santidade, da pureza, a mensagem de justiça de Jesus,
a mensagem da redenção de Jesus. E é claro que os cristãos fazem isso pelo poder de Deus, porque é Deus quem nos justifica e nos capacita. Então, os cristãos fiéis, comprometidos com o Senhor, com a vontade do Senhor, devem permanecer firmes como colunas, sustentando os padrões de Deus, não permitindo que esses padrões sejam corrompidos com a sujeira deste mundo. Vimos na Bíblia vários textos comparando os crentes em Deus, os crentes em Jesus Cristo, a colunas. Por exemplo, em Jeremias 1,18, nós vemos Deus fazendo do profeta Jeremias uma coluna de ferro contra os pecadores. Em Gálatas 2,9, nós vemos que Pedro, Tiago e João estão sendo considerados como colunas da igreja primitiva. Em 1 Timóteo 3,15, nós vemos que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Baluarte quer dizer fortaleza. Então nós entendemos nesse versículo que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna da verdade, a fortaleza da verdade. Esse texto se refere à igreja como instituição, mas também podemos lembrar, podemos entender que a igreja somos nós e devemos, como igreja, ser colunas da verdade. Em Apocalipse 3,12, nós vemos Jesus dizendo o seguinte: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. Ser feito coluna no santuário de Deus é ser estabelecido eternamente no reino de Deus. É ser estabelecido eternamente na comunhão com Deus. E é sempre bom lembrar que quem nos dá esta vitória é Jesus. Que quem nos faz vencedores é Jesus. Então, voltando ao pátio, qualquer pessoa de qualquer tribo que quisesse entrar no pátio, naquele ambiente santo do Deus vivo, e ter comunhão com este Deus, precisava passar pela única porta que existia em toda aquela cerca, e cujas cores representavam a Jesus. Lembrando que Jesus é o único caminho que leva a Deus. Como ele próprio disse em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E em João 10,9, nós lemos também o próprio Jesus falando, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então Jesus, ele é a porta. Aquela porta da cerca do tabernáculo representava Jesus e ele próprio disse a respeito dele mesmo, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então, resumindo, do lado de fora estava um homem pecador. Do lado de dentro da cerca estava o Deus Santo. No meio, cortinas sustentadas por colunas. Tudo isso representando a pureza e a justiça de Jesus, pelo linho, o juízo que Jesus sofreu no nosso lugar, o bronze, a redenção que nos foi dada, a prata, e nós, como colunas da Igreja de Jesus, trabalhando unidos e testemunhando, levando o mundo à única porta, ao único caminho que leva à comunhão com Deus. O tabernáculo tinha 3 departamentos, e cada um com várias lições preciosas. Tinha o pátio externo ou átrio, onde todos podiam frequentar. Tinha o lugar santo, que era o primeiro cômodo da casa, da tenda, onde só os sacerdotes podiam frequentar. E o segundo cômodo, que era o Santo dos Santos, ou Santíssimo, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. O pátio ou átrio estava aberto a todos.
a todos que quisessem prestar culto a Deus, que quisessem ser redimidos, libertos dos seus pecados. Nas Escrituras nós vemos o átrio do tabernáculo, ou do templo de Salomão, que substituiu o tabernáculo mais tarde, ser mencionado sempre com muita alegria, com muita felicidade, e é sempre um lugar desejado pelos que amam a Deus. Em Salmo 65:4 nós lemos: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que assista nos teus átrios. É feliz quem assiste a Deus nos seus átrios, quem aprende de Deus nos seus átrios. Salmo 96:8 nós lemos: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai na beleza da sua santidade. Salmo 92:13, falando a respeito dos justos, diz assim: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. No Salmo 84:2 e 10, nós lemos: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. E no Salmo 100, versículo 4, nós vemos como nós devemos entrar nos átrios do Senhor. Diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Então era para se entrar nos átrios do nosso Deus com louvor, do qual Deus é digno, com ações de graça, ou seja, com gratidão de que Ele também é digno, e com adoração. Adoração implica em entrega de vida. Para haver adoração, é preciso primeiro haver entrega de vida. Então, para o cristão, estar no pátio ou no átrio do Senhor é estar na presença do Deus vivo. É estar na presença do Deus vivo e santo. Então, estar no átrio do Senhor é estar sendo guardado, está sendo ensinado, está sendo protegido por Deus. Haviam duas coisas que ficavam no pátio: o altar de bronze e a bacia de bronze. O altar de bronze, que na semana passada nós estudamos bastante a respeito do bronze, que ele simboliza juízo e julgamento na Bíblia. Então esse altar de bronze, ele era de madeira, mas todo recoberto de bronze, todo revestido de bronze. Era nele que era feito o juízo e o julgamento dos pecados. Era nesse altar de bronze. Era lá onde os animais eram sacrificados, onde o sangue desses animais era derramado. A pessoa colocava a mão na cabeça do animal, e esse animal precisava ser sem mácula e sem defeito, e transferia dessa forma os seus pecados para o animal. Esse ritual simbolizava isso. E o animal, então, morria no lugar da pessoa, já que o salário do pecado é a morte. O seu sangue era derramado no lugar do sangue da pessoa. Lemos em Hebreus 9:22 o seguinte: sem derramamento de sangue não há remissão. Mas por que precisava haver derramamento de sangue? Por que precisava se matar um animal? Bem, nós lemos em Levítico 17:11 o seguinte: porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lhe tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, para haver expiação, ou seja, para haver purificação por meio de um castigo, expiação quer dizer isso, purificação por meio de um castigo, era preciso haver
derramamento de sangue. O nosso sangue, ele contém células, ele contém várias formas de nutrição para os nossos tecidos, ele contém anticorpos contra doenças, hormônios e outras substâncias que, quando equilibradas, sustentam a nossa saúde e o bem-estar da pessoa. E o sangue também leva as impurezas para serem filtradas ou eliminadas. Por isso o texto fala que a vida está no sangue. A carne não sobrevive sem o sangue. E quem dá então o sangue está dando a vida. A Bíblia diz que o castigo do pecado é a morte. A morte existe por causa do pecado, porque o pecado destrói. O pecado sempre destrói. Então, quando Jesus deu o seu sangue, ele estava dando a sua vida pela nossa vida. Os nossos pecados sobre ele e ele morrendo no nosso lugar. Ele derramando o seu sangue no lugar do nosso sangue. Foi uma morte substitutiva. Então, por isso, sem derramamento de sangue não há remissão. Mas o que é também remissão? Remissão quer dizer libertação do pecado. Agora, essa palavra no grego tem uma natureza ativa e não passiva. A forma que esta palavra está escrita indica que foi uma libertação por meio de uma atitude. Deus simplesmente não quis libertar dos nossos pecados e cruzou os braços e esperou que isso acontecesse. Não, ele fez alguma coisa para que isso acontecesse. Ele se moveu a nosso favor. O que ele fez? Ele se fez homem. Ele habitou entre nós, ele viveu entre nós como ser humano. E assim ele nos ensinou e morreu no nosso lugar. Em Filipenses 2, de 6 a 8, nós lemos algo que explica muito bem isso. Filipenses 2, de 6 a 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Foi isso que Deus fez. Então, o altar de bronze, onde os animais eram sacrificados no lugar dos pecadores, era símbolo da cruz. A cruz onde Jesus morreu, derramando o seu sangue, depois que os nossos pecados ficaram sobre ele. Naquele momento em que ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Eu imagino que talvez esse tenha sido o pior momento para Jesus. O maior sofrimento dele aqui. Quando Deus desamparou Jesus. Mas por que Deus faria isso? Por que Deus desampararia Jesus, o seu filho? Foi o momento em que os nossos pecados estavam sobre ele. Deus é santo e não fica onde tem pecado. Naquele momento, Deus precisou se afastar de Jesus por causa dos nossos pecados. E Jesus ali, como um ser humano, sofrendo o que nós sofreríamos se estivesse ali, disse: meu Deus, por que me desamparaste? Então, o altar de bronze simboliza a cruz. E o cordeiro no altar simboliza Jesus na cruz. João Batista, quando ele viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1,29. E neste altar, outras ofertas, outros sacrifícios também podiam ser feitos. Além dos sacrifícios de expiação pelo pecado, pela culpa, também existiam sacrifícios de comunhão, de consagração. Um detalhe interessante é que nenhum dos sacerdotes podia entrar no tabernáculo, podia entrar no lugar santo do tabernáculo, sem primeiro passar pelo altar de bronze,
sem fazer um sacrifício por Ele mesmo. Isso nos ensina que nós só podemos nos aproximar de Deus por meio do sacrifício de Jesus. Não é por meio das obras, não é por meio dos nossos méritos, não é por causa de quem nós somos, não é pelo que fazemos. Ainda bem, porque nós não fazemos tudo que é preciso fazer para que possamos conseguir a salvação. Mas nós só podemos nos aproximar de Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz, no nosso lugar, em nosso favor. Em Efésios 2, de 8 a 10, isso é deixado bem claro. Porque pela graça sois salvos. Graça é favor que nós não merecemos. Mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós somos salvos pela fé para as boas obras. Terminando, para sermos adoradores, para sermos santuário de Deus, conforme nós temos falado desde lá do primeiro estudo, nós temos que passar primeiro pelo altar de bronze. Temos que passar pela cruz. Muitos querem chegar a Deus, mas não querem passar pelo altar de bronze, não querem passar pela cruz, não querem se arrepender dos pecados, não querem deixar os pecados, não querem aceitar o sacrifício substitutivo de Jesus, não querem aceitar o governo de Jesus sobre a sua vida. Em Atos 3,19 está escrito o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Converter-se é mudar o rumo da vida. Então, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Sem passar pela cruz, é impossível chegar até Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos mandou Jesus para derramar o seu sangue no lugar do nosso sangue, para que assim pudéssemos ter comunhão contigo e a vida eterna. Nós te louvamos, Pai, em nome deste Jesus. Amém.